Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no consultório. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre a vida? Hoje eu vou receber aqui com você um casal. Eles vão contar a história de como eram antes, como foi que se conheceram e o que Deus fez para transformar a vida, a história deles em todos os sentidos. Hoje vai ser um programa sobre relacionamento e fé, sobre casamento e propósito de Deus e o propósito destes dois como casal para viver na presença de Deus. Os desafios, as perdas, fundo do poço, como foi resgatado a cada um deles. Essa é uma conversa inspiradora. Fica com a gente aqui no seu consultório de família. Eu estou falando de Jaqueline e Tiago. Bem-vindos. Obrigada. Que bom. Eles vêm do Rio de Janeiro. E aí, um dia eu os conheço, no percurso ali no Rio de Janeiro, saindo da igreja, eles me levando no hotel, e ela me diz assim, eu tenho muita vontade de contar a minha história. E eu disse, tá, um dia, quem sabe. Aconteceu. Sim. Por que o seu desejo de contar a história de vocês, a sua história e a história especialmente de como Deus interviu? Assim, minha história é uma história de muito amor de Deus comigo, de transformação, né? E eu quero que as pessoas possam sentir esse amor, possam ver a transformação na vida delas também. E se eu puder fazer isso através do meu testemunho, que bênção, né? Então, não posso guardar essa bênção enorme que Deus me deu, né? Eu tenho que contar ao mundo. Que lindo, Tiago. Eu acho que a minha história são vários milagres. Eu sou um milagre de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, infinitas vezes. Eu sou um milagre. Eu gostaria que as pessoas, vendo essa história, pudessem se inspirar no que Deus pode fazer na vida delas. Porque se fez comigo, qualquer um pode ser transformado. É sério? É sério. Qualquer um. Então tá, segura aí. Como é a sua história, Jaque? Então, eu venho de uma família muito humilde mesmo. E meu pai, ele era alcoólatra, minha mãe trabalhava de serviços gerais, meu pai trabalhava, fazia bico. E assim, quando eu tinha 8 anos, meu pai sofreu um infarto, no meu aniversário. Estava comemorando, minha mãe tinha feito um bolinho, meu pai sofreu um infarto. Sobreviveu, ficou com sequelas. Depois, logo após, ele e minha mãe se separaram. E a partir daí, as coisas começaram assim a ir por caminhos bem difíceis. Principalmente para mim, eu tinha 8 anos e um pouquinho. E quando foi no dia 7 de setembro de 1999, eu já tinha feito 9 anos, meu pai faleceu. Foi assim uma perda muito grande para mim. Eu sou a única menina de 4 filhos e então eu era o chamego, né, do papai. Então para mim foi muito difícil e a partir daí minha mãe ela teve que sozinha cuidar dos filhos, então não tinha muito tempo. E aí eu meio que tive que crescer sozinha, aprender as coisas com a vida. Logo veio a adolescência. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe se relacionava com um homem, ela morava com ele, né? Nós morávamos todos juntos, e eu fui abusada. Ele não chegou a cometer o ato sexual, mas à noite ia ali me assediar, sabe? Minha mãe não sabe disso, ela vai ficar sabendo. Você está contando hoje aqui? Estou contando hoje aqui. Uau! Eu nunca tive coragem de contar, com medo de magoá-la, porque na época eu não falei, então para mim não fazia mais sentido falar e trazer essa mágoa para ela. Só que eu acho importante falar e que fique também de exemplo para outras pessoas, outras mulheres, outras meninas que sofrem abuso, que falem, que não escondam. Sabe, conta para uma pessoa de confiança, porque isso pode salvar a vida delas.
Naquele momento, portanto, você preferiu silenciar? Geralmente é assim, coisa que nós temos insistido a que seja diferente, que os filhos, que os meninos, as meninas sejam ensinadas sobre esse cuidado com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, para em se tratando de alguém aproximar-se indevidamente, possam falar e os pais tenham clareza de que ao receber essa queixa dos filhos, seja acolhido. Porque há muitos que entram em negação, né? Isso é uma questão que já passou aqui pelo consultório de família também. Hoje ela é adulta, casada, e alguém vai dizer assim, mas por que dizer agora? Porque ela tem desejo de compartilhar isto com o maior número de pessoas para que de modo muito efetivo signifique dizer, olha, o que eu estou te dizendo é porque eu passei por isso, eu sei a dor que é. A sua mãe já está em outro momento, já é outra história, outra compreensão também da vida. E depois de um tempo, minha mãe acabou se separando dele por outros motivos. E a minha vida daí, né? Perdeu o brilho de menina. Perdeu o brilho. Perdeu o brilho totalmente. Eu comecei a ficar rebelde, porque era uma dor que eu tinha, um sofrimento. E eu procurava coisas para acabar com esse sofrimento. Então, eu comecei a me relacionar com homens. Ainda garota? Ainda garota. Tinha o que ali, uns 13, 14? Com 14 anos, eu tive minha primeira relação sexual com um homem que eu tinha acabado de conhecer. E daí em diante, foi assim. E até que, quando eu tinha 16 anos, eu conheci um rapaz que se tornou meu primeiro marido. Com ele eu tive 2 filhos, Rafael Richard e Rafael Caio. O Caio você conheceu? Sim, o querido. Hoje o Richard tem 17 anos, o Caio tem 14. Foi ele que falou sobre o meu sermão? Sim, Foi. O Caio, É. que amou o seu sermão. Ele disse, tudo que você falou eu entendi. Isso. Foi lindo. E ele, até hoje, ele fala, nossa, mãe, queria tanto que ela voltasse aqui na igreja para pregar. Que lindo. Beijo, Caio. Aí eu fui morar com ele, né, com 16 anos. Logo após eu recebi a notícia que um irmão meu tinha sido assassinado. Ele se envolvia com a vida errada, né, e acabou tendo esse fim que a gente não deseja para ninguém, né? Foi muito dolorido. Logo após eu descobri minha primeira gravidez. Só que com isso veio as dificuldades no relacionamento. Eu comecei a descobrir traições. Só que eu era muito sozinha, eu achava que ele me amava de verdade, que tinha sido só um erro. Ele pedia desculpas e eu aceitava. Eu tinha uma carência emocional e eu não tinha tanto... eu não tinha alguém... Tinha suporte, não tinha família. Não tinha ninguém. Aí depois você fica grávida outra vez, ainda com aquele relacionamento difícil. Ou seja, é o que se repete da história de muitas mulheres, de insistir no relacionamento, pensando, talvez sou eu o defeito, sou eu o problema, Exatamente. e eu vou desculpando, eu vou perdoando. Porque o papel da mulher é desculpar, perdoar e esperar que o homem mude. Aí muitas vezes fica assim, com filhos, sozinho, muito jovem, e ele desculpado das suas muitas traições, dos seus muitos erros, enganos, o que também é alguém que significa dizer, é necessário dizer que certamente tinha lá suas feridas, seus buracos na alma, suas necessidades, porque não se torna um monstro por fazer assim em si mesmo, mas é de se admitir que culturalmente a mulher perdoar sempre, ao homem, coitadinho, ele vai mudar, espera ele mudar, espera, um dia vai mudando. E isso vai se repetindo. Vou só dar uma pausa, um corte aqui e vou ali para o seu marido. E você? Eu? Que é o atual marido, tá? Aquele ali, o pai dos primeiros filhos, Atual. é uma história. E assim, este é o atual e para sempre. Amém. Ok? Amém. Então, eu venho de uma família bem estruturada, sempre tive apoio da minha família, mas já com 11 anos eu era rebelde. Resolvi, por minha conta, ninguém me ofereceu entrar no mundo das drogas. Eu quis entrar no mundo das drogas.
essa é uma história, acho que bem diferente das pessoas que vêm contando por aí, porque essa foi minha escolha. Eu escolhi, com 11 anos de idade. Eu fui viciado em cocaína a partir dos 11 anos de idade. E muitos anos, assim, muitos anos, entrei para o Exército. Fiquei 9 anos no Exército. Ainda usuário? Usuário direto. Muito tempo. E sua família? Minha família sempre orando por mim. Minha tia, minha mãe e minha avó. Oração intercessória. Sempre oraram por mim. Nunca desacreditaram de mim, que eu poderia me salvar. E eu tenho muito orgulho da minha família. Que lindo. Muito orgulho mesmo da minha família. Inclusive, a minha conversão, minha avó, que orou por mim muitos anos, incontáveis anos, tem a ver com isso aí. Então, eu escolhi essa vida para mim, continuei no Exército, segui carreira no Exército. Eu fiquei quase 9 anos no Exército, usando droga. Saí do Exército e conheci um outro mundo aqui fora, que é totalmente diferente. E eu via pessoas lá em Niterói, onde eu morava e trabalhava, eu via pessoas, estou bem resumindo, tá? Tá. Vi pessoas perto do meu trabalho assim, e eles só viviam com muito dinheiro, muitas mulheres, e não trabalhavam. Eu falei assim, gente... Aí eu falei Quero assim, isso. meu amigo, e aí, como é que vocês fazem isso? Ele, rapaz, você quer saber mesmo? Você quer saber? Não, eu quero saber, claro, isso para mim, claro. Também quero. E aí foi apresentado a outras coisas além das drogas. Só que as drogas, por incrível que pareça, diminuíram nesse tempo. Para você poder gerir seus, diminuíram entre muito. aspas, negócios. E eu parei de usar drogas sozinho, por Deus, né? Deus sempre na vida. E aí eu entrei no mundo da contravenção, eu entrei no mundo da agiotagem, eu entrei no mundo do... Eu tinha casas de cabaré. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que fala. Lá no Rio é cabaré. Tinham 2. Olha só, onde o inimigo de Deus me botou. Várias coisas em cima de mim e eu não conseguia sair desse espiral, né? Eu fui dominado por Entrei nesse buraco e aí comecei a ganhar muito dinheiro. E foi de repente. Foi bem rápido, assim. Eu comecei a ganhar muito dinheiro mesmo, por dia. Era muito dinheiro. Eu ganhava mais de 20 mil por dia, há 10 anos atrás. Imagina. Só que eu também gastava muito dinheiro. Vazio. Dizem sempre isso, que é um buraco, como é que diz? Um saco sem fundo. Né? Exatamente. A maldição é isso, é algo que parece fazer sentido, é uma engrenagem que parece funcionar, mas ela vai esmagando o indivíduo no vazio, nesse buraco que é. Ao mesmo tempo que ganha, perde, ganha, perde. Um dia inteiro, todo dia. Eu ganhava 20 mil, aí no mesmo dia eu gastava 22, eu deixava fiado nas boates. Cada dia ia para uma boate, um camarote desse. Você era muito perdido. Muito doido. Muito. Ó, pra você ter ideia, saía um grupo de 6 pessoas. A gente comprava 20 garrafas de vodka. Uau. 20. 6 pessoas. Pura. A gente bebia muito. Meu suor era vodka. O tempo todo. Em que momento você se conhece? Aí- Você com aquela história aí? Aí que vem o ponto. Eu tinha muitos amigos. E ela trabalhava com um amigo meu. Aí em Niterói, eu tô num bar, eu vejo uma mulher de cabelo vermelho. Eu falei assim, gente, eu nunca Era namorei uma você. mulher de cabelo vermelho. Que mulher que ela? Eu olhei assim. Eu falei, essa mulher vai ser minha. Eu falei, Marzinho, quem é essa garota ali? Jaqueline, trabalha. Amigo, me apresenta a ela. Eu falei assim. Aí, eu acho que Deus já estava tocando assim, essa aqui vai ser a sua família e tal. Porque desde que eu conheci a Jaqueline, nunca mais a gente se separou. Ou separou, lá na frente ela vai encontrar. E aí, Jai? Então, após meus 2 filhos, todas essas traições, enquanto eu estava grávida do Caio, que é o segundo filho, eu descobri uma outra traição dele e que essa outra menina estava grávida também. Nossos filhos têm 4 meses de diferença. Foi aí que eu falei, não, chega, eu tenho que dar um rumo na minha vida. Saí de casa, fui morar com a minha mãe e eu falei, mãe, você vai cuidar do meu filho? Ele tinha... Eu ainda esperei até ele nascer e ter uma
um tempo assim de vida que eu pudesse deixar ele com a minha mãe para eu poder trabalhar. E aí, ele tinha 7 meses de vida, eu saí de casa, deixei ele com a minha mãe e falei, mãe, você cuida dele. Isso era uma kitnet que eu morava, né? Morava eu, minha mãe, meu filho e mais 2 irmãos. E eu deixei ele lá e fui trabalhar. Só que não era um emprego simples. Eu fui me prostituir. Eu conhecia pessoas que falaram, olha, eu não tinha o que fazer, eu precisava sustentar meu filho, precisava pagar o aluguel, porque a gente morava de aluguel, botar comida dentro de casa, e eu não tinha experiência nenhuma. Eu fui morar com o pai deles, eu tinha 16 anos, nunca tinha trabalhado na vida. Então, eu fui me prostituir. Eu só queria levar o dinheiro e não deixar nada faltar para o meu filho. É verdade que o meio também favorece, as facilitações vêm de que você está num ambiente em que aquele caminho está mais fácil, não é? Porque como foi que você vislumbrou esse mundo onde você caiu? Estava perto de alguma forma? Estava. Quem sugere para você que isso enquanto possibilidade para você sustentar seu filho? É porque o ambiente trouxe a você pessoas que, olha, isso é uma... Ou seja, é uma realidade. Por que eu digo isso? Porque para muitos assim, não é possível, porque você quis, você escolheu. Ele diz escolheu, e é verdade, tem pessoas que elas vão escolher, outras praticamente são escolhidas, sabia? Você já pensou na realidade do que é um menino ou uma menina nascida numa dessas comunidades violentas de um Rio de Janeiro da vida? Elas conhecem aquilo ali. Sabe o que a gente tanto fala de bolha? Eu vivo na minha bolha. Então, aquilo ali também é uma bolha. Onde a linguagem é aquela, o dia a dia é aquele, a educação é aquela, a cultura é aquela. Então, a gente precisa ter um olhar compassivo, misericordioso, compreensivo, do ponto de vista de que há pessoas que elas estão inseridas numa situação bastante danosa e danificada para a compreensão dela mesma. Quando é que o peixe se dá conta da água? Ele vai ser o último a dar conta da água, porque ele nasce ali, ele está naquele ambiente ali, ele não sabe outro lugar fora dali. Então tenha compaixão, misericórdia ao ouvir e pensar. Talvez se fosse comigo naquela situação, daquele jeito, naquele momento, daquele lugar, talvez eu tivesse pensado que isso seria um caminho para resolver a minha situação naquele momento tão difícil. Essa é uma realidade que a gente precisa cada vez mais se dar conta de quão diferente é ter um coração misericordioso, compassivo. E aí eu fui para Niterói e fui trabalhar em uma dessas casas de cabaré. Não era minha. Não era dele, era de um amigo dele, esse Mazinho que ele citou, e fui trabalhar lá. Fiquei durante um tempo e foi quando o Tiago apareceu lá. E eu já conhecia ele de vista, ele trabalhava num estacionamento ao lado. Trabalhava. E aí eu passava lá de vez em quando, tal, mas nada assim mais íntimo, nada. E aí ele apareceu lá nesse dia e, como ele disse, se encantou por mim. Eu não era assim, eu tinha cabelo liso e ruivo, né? Era um vermelhão. E aí ele se encantou por mim. Jaque, mas que vida, hein? Difícil. Bem difícil. Quando é que você vai se enxergar com dignidade, com valor, com respeito? Imaginando eu daqui, que ali você está passando a vida. Sim. Não se tem muita ciência de quem é você, a não ser quando chega ao fim do dia. Como é isso? Como era você naquele momento? Naquele momento, eu bebia o dia inteiro para aguentar aquilo tudo, porque muitas pessoas falam que é ganhar a vida fácil. Não é Só que não é fácil. Imagina você ter que se deitar com homens que você nunca viu na vida, de todo tipo de aparência, cheiroso, não tão cheiroso, entendeu? Então não era fácil. Aí você bebia o dia todo. Eu bebia para não sentir aquilo ali. Só que quando chegava no final do dia, que não tinha ninguém, aí eu acordava e falava, o que eu estou fazendo da minha vida?
E aí, num quarto escuro, era só eu e Deus. Eu chorava porque eu conhecia a palavra de Deus quando eu era jovem, só que... E nunca esqueci, eu não Você era segui. menina, né, amiga? Porque você era jovem. Isso. Você estava ali nesse período com que idade? 21 anos, 22. Menina. Isso. E aí, eu conhecia a palavra de Deus e nunca esqueci. Eu não seguia, mas eu sabia que Deus me amava. Então, quando eu estava num quarto escuro, sozinha, eu chorava. Mas eu chorava de soluçar, falando com Deus. Eu falava, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero alguém que me ame. Eu quero uma pessoa que me aceite, que aceite meus filhos, porque eu já tenho essa bagagem. Não venho sozinha. Eu quero ter uma família, eu quero ser feliz. Eu quero poder ir para a igreja com os meus filhos, com a minha família. Essa era a sua oração. Era a minha oração. Até que um momento eu conheci o Tiago. E foi aí que o Tiago, com todo esse amor, porque eu pedi a Deus alguém que me amasse de verdade. E Deus me mandou o Tiago. E ele, desde o começo, ele sempre mostrou esse amor enorme que ele tem por mim. Desde o primeiro dia. Que interessante. A gente até brincava agora há pouco, dizendo assim, já que você é tão bonita, aí eu soube pedir a Deus. Eu pedi a Deus, me dá uma mulher assim, bonita. Falei, já você não fez esse pedido, né, amiga? Eu só pedi alguém que me amasse e Deus me mandou exatamente. Brincadeira, te amo. Não. Você é linda. Para ver como é que eu sou abençoado por Deus. Como foi o seu resgate? O meu resgate Porque aí você conhece a Jaque. foi... A Jaque, ainda que naquela vida miserável, à noite orava a Deus, pedia a Deus socorro e livramento. Aí vocês se conhecem, mas ainda dois perdidos. Sim. Muito perdido. Como é que foram Muito. achados? O meu resgate foi muito mais difícil. Eu acho que sim, né? Porque quando eu conheço a Jaqueline, eu já estava num declínio financeiro, porque estava sendo apreendido muitas coisas minhas, estavam fechando, e eu estava num declínio financeiro. Eu andava de Porsche, já estava andando de Audi, e depois perdi o Audi, não tinha mais dinheiro, comecei a andar de táxi. Inclusive, a gente estava junto quando ele perdeu o Audi. Foi numa Perdi o Audi na Lei blitz Seca. da Lei Seca. Estávamos bêbados. E aí, quando eu começo a perder esse dinheiro, eu tinha bastante ouro ainda. E estoura um comentário lá em Niterói que eu estava sendo procurado. Um rapaz com o mesmo nome meu, sendo acusado de tráfico de droga. Eu falei assim, não, tráfico de droga não sei. Aí minha advogada me ligou, Thiago, você está sendo procurado, tem um mandato de prisão para você. Eu falei, como assim, mandato de prisão? Não, Thiago, mas aí ela viu, ela é outro homem, mas eu com medo, saímos fora do Rio de Janeiro. Fomos rodar o Brasil aí, até que eu descobri que, não é com você não. Aí voltei, mas eu nunca tive esse contato com Deus, assim, como ela tinha. Eu vivia a vida de boa e gastando dinheiro. E sua família é cristã? Minha família é católica. Orando. Sempre orando, sempre. Eles viam que eu estava me perdendo. Sabia que eu poderia morrer. Inclusive, eu já tomei tiro. Entrou de um lado, saiu do outro. Eu vi aquela ação. Eu vi a mão de Deus ali, eu vi. Eu não era adventista, não era nada. E eu fui gastando dinheiro. Jaqueline, dava uns presentes para Jaqueline. Eu falei assim, vou dar um banho de laje nessa garota. Já que Deus me atendeu, vamos melhorar ainda mais. Aí, gastando dinheiro com a Jaqueline, desce a loja toda. Era assim. Eu torrava o dinheiro, torrava muito dinheiro. Só que, para mim, meu Deus era o dinheiro. Meu Deus era o dinheiro. Eu, que maneira arrogante, soberbo, para mim estava tudo ótimo. Muito dinheiro. Tenho muito ouro. Já está indo meu dinheiro embora, mas eu tenho muito ouro. Aí tirava um cordão, vendia, vinha com um pacote de dinheiro. Meus cordões eram pesados, anéis em todos os dedos, igual o bicheiro, né? E ia bebendo, muita vodka. Aí passou, o dinheiro diminuiu, comecei a beber cerveja, que eu nem bebia cerveja. E a gente foi parar em Auschwitz, nesse kitnet, que é bem, acho que é menor que esse estúdio aqui. 5 pessoas morando. E aquilo para mim foi... No fundo do poço. Fundo do poço. Depois do fundo do poço tinha um alçapão ainda, que era lá embaixo ainda. Só que lá embaixo desse alçapão
tinha uma mola, era Deus. Imagine que eu estava nesse lugar sozinho, Jaqueline tinha saído, as crianças estavam com a minha sogra, e algum orador botou uma caixa de som na laje. Não, era o culto que tinha na casa da frente, Culto. lembra? Eu não sei qual era o culto. Você não estava em casa, não. Acho que não era o culto, não. Era o próprio Deus falando comigo. Que um rapaz botou uma caixa de som, começou a falar no microfone, e começou a falar, e eu com raiva, eu detestava crente. Detestava, achava absurdo. E eu pegava a televisão e aumentava o volume. Aumentava o volume. Para não ouvir lá. Para não ouvir. Segura aí. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Para intervalo. Uau! O que Deus faz quando você está lá no fundo, no fundo, no fundo do poço? Como é que Deus fala ao coração de quem não quer ouvir? Como é que Deus move-se na direção de quem aparentemente não quer receber? Aparentemente. Porque tem um homem que nega e tem um Deus que insiste. Mas ele vai insistir contundentemente, especialmente se ele enxerga no coração deste homem um desejo calado e uma necessidade absurda de um encontro real com ele. Eu vou para o intervalo, volto com vocês, ouvindo ainda mais dessa história e aproveito para dizer, olha, quer saber mais sobre relacionamento, casamento, sexualidade, intimidade? A Jaqueline agora há pouco falou de abusos e mulheres que principalmente mulheres, mas homens também. Vou até retirar o principalmente mulheres, vou dizer todos que foram um dia abusados, que foram feridos na sua intimidade, que foram machucados na sua sexualidade. Isso tem respostas muito dolorosas para a vida. Pode ser o seu caso. Então vamos dar atenção a esse assunto, sem tabus, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito à sua história, sem tabus. Entre em contato com a gente e pede a sua pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Então, tem o telefone para quem prefere, nossos atendentes vão receber você, vão tirar todas as dúvidas, você só vai preencher o cadastro com que é necessário, né? Para você chegar em casa, para receber em casa esse material pelo correio. Seu nome, seu endereço postal, alguns dados outros pessoais, mas não tem boleto bancário, não tem conta para você fazer depósito, não tem nada disso. Isso aqui não é uma venda, nós estamos disponibilizando material para você estudar sobre casamento, relacionamento e sexualidade. 12 21 27 31 21. Mas você diz, Darleide, para mim é mais fácil se for uma mensagem de WhatsApp. Perfeito. 98244 4449. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você manda mensagem dizendo sem tabus. E aí o nosso pessoal vai entrar em contato, você vai receber um link, vai preencher. É muito fácil e rápido, tá bom? Nós vamos para o intervalo, já voltamos daqui a pouquinho, ainda ouvindo a Jaqueline e o Tiago, essa história em como foi que Deus encontrou a estas duas pessoas que andavam tão desencontradas de Deus, tão perdidas, tão distantes, como foram achadas. Nós já voltamos, até já. O que acontece com você? Anda desanimado, desanimada, desacreditada, desacreditadíssimo de que tenha um jeito de seu filho voltar a viver com dignidade, de sua filha ser restaurada, de a sua própria história ser refeita. Quem é você? Qual é a sua história? Você é alguém que diz não tem jeito. Para mim, não tem. Deus não vai me ouvir, eu já andei muito longe de Deus, fiz escolhas que são as minhas escolhas e agora eu preciso pagar o preço, não tem como eu ser tirado daqui. Eu espero que o consultório de hoje seja um bálsamo para suas feridas quando você se der conta de quem Deus é de verdade, de que é um Deus de segundas chances, de muitas oportunidades, para que você dê a Ele a alegria de voltar, de ser achado, de ser encontrado. Nós estamos hoje aqui no consultório com o Tiago e a Jaqueline e você que esteve com a gente no primeiro momento já os viu contar de
que escolhas o Tiago fez. Ele decidiu usar drogas, decidiu entrar no mundo da contravenção para ganhar dinheiro fácil. Mas a Jaque não, foi abusada, depois ela começa a se relacionar sexualmente ainda menina, fica grávida aos 16 anos, depois tem mais um filho, sozinha de tudo, no que diz respeito a suporte, a uma estrutura, a um cuidado, e aquele era o meio, e ela acaba por se prostituir. Estou resumindo para você que está chegando agora. Mas há um momento em que eles se encontram, que eles se conhecem e tem algo ainda mais significativo, que é especialmente na vida do Tiago. Ela orava, depois dos seus dias de bebedeira, dos seus dias de prostituição, em busca do que ela buscava naquele momento para os seus filhos, mas o Tiago resistente. Não me fala de Deus, quero saber de Deus. Mas um dia, né, amigo? Aí eu estava nesse dia lá nessa casa sozinha, é um quarto com banheiro, uma cozinha, e o cidadão lá, o vizinho, ele sempre botava à tarde, mas nesse dia o som aumentava só no meu ouvido. Aí eu aumentava a televisão, o som aumentava mais ainda. E aí ele começou a falar as palavras que eu tenho certeza que foram do Espírito Santo. Ele começou a falar da minha vida inteira. Até me emociono, porque só coisas que eu sabia, não tinha como ninguém mais saber. E Deus falando, foi quebrando meu coração, quebrando. E eu falei assim, o que está acontecendo? E Deus falou para mim claramente, você é meu filho, eu vou te salvar. E aí eu me ajoelhei e chorei umas 2 horas. Chorei sem parar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu sabia que Deus existia. Minha família é católica, orava por mim, eles falavam que oravam por mim. E eu vi um filme da minha vida, quando esse senhor estava falando, de quando eu era criança, minha família me apoiava, eu entrei por outra via, totalmente contrária de Deus, e tive uma vida totalmente desregrada. Todo tipo de coisa vocês imaginarem, todo tipo de coisa vocês imaginarem. E mesmo assim, Deus esticou a mão e me tirou do cativeiro, que eu estava preso. Por isso que eu falei que no fundo do poço tinha um porão, que lá no fundo tinha uma mola. Essa mola era o Espírito Santo. E me impulsionou de novo para sair desse buraco e recomeçar a minha vida. Só que eu não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro. E como é que eu faço? Sem trabalho, sem dinheiro, filhos, e tendo que lutar contra o vício do alcoolismo. E cigarro também, fumava cigarro. E aí, né, Jaqueline, a gente decidiu, na verdade, a Jaqueline me mandou embora. Acho que ela pode falar isso aí. Tem um momento. Conta, Jaqueline. Então, depois da gente ter se conhecido, tudo isso aconteceu, o Tiago me tirou, logo de início ele falou, eu não quero mais que você viva assim, não quero que você se prostitua, Claro. você agora é minha esposa. E me tirou de lá. E aí, quando tudo isso aconteceu, a gente saiu de lá e fomos morar em Austin com a minha mãe, onde minha mãe morava, com meus irmãos e meu filho. Só que eu descobri que já estava grávida. Já estava grávida da Júlia, que hoje descansa, né, no Senhor. E é mais um motivo que eu tenho para poder permanecer firme, porque quando Jesus voltar eu quero encontrá-la, eu quero receber ela nos meus braços. Então, eu grávida, com o Caio pequeno, já tinha 2 filhos, né, e grávida, e Tiago alcoólatra. E eu tentava fazer, e todo o dinheiro que ele pegava, o pouco que ele conseguia, ele gastava com álcool. E eu falei, não dá. Mesmo depois desse episódio? Sim. Foi. Você ainda está ali Aquele preso. ali foi um choque de realidade na minha vida. Foi reapresentado para Deus ali. Entendi. Mas eu tinha muitos vícios. Era pipa voada, como que fala no Rio. Era pipa voada. Entendi. E aí eu falei, não dá para eu ter que cuidar dos filhos e de um alcoólatra. Não tem como. E aí eu mandei o Tiago embora. Eu falei, não dá.
a gente para por aqui porque eu não Não dou conta. dou conta. É muito peso para mim. Yeah. E aí, nisso, ele foi embora. Aí acho que começa a minha E virada. aí, quando começou o processo da virada. É. Aí eu fui embora, já na saída de Auschwitz quis me matar, na linha do trem. O cara que andava de Audi e Porsche pegando o trem. Já, aí na linha do trem, indo para casa com minhas bolsas, uma voz assim, ó, se joga daí, você não vale nada, meu amigo. Se joga. E eu escutando aquilo, e a outra voz falando, não, você vai pegar o trem, tá vindo aí, fica na sua aí. E essa luta já espiritual travada por mim, para entender quem eu pertencia. E eu fiz a escolha de pertencer a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E aí fui para minha casa, que eu tinha uma casa lá em Niterói, que estava fechada. Fui para lá, devo ter ficado umas 2 semanas no sofá lá, só bebendo água e no sofá. O sofá já tinha a minha marca no sofá já. Não tomava banho, não escovava dente, não fazia nada, muito mal. Não tinha dinheiro para comprar vodka. E algum tempo depois, escuto lá, tó, 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 bateram na porta. Falei, gente, quem será que está aqui? Ninguém sabe que eu estou aqui. Ninguém sabia que eu estava lá, ninguém, nem ela sabia. Aí fui atender Márcia. Márcia foi uma namorada minha, que eu encontrei, que eu trabalhei com ela no Hospital Souza Aguiar. E ela disse, como é que você sabe que eu estou aqui? Não, tive vontade de vir aqui, senti que eu precisava vir aqui e eu trouxe esse DVD para você, que não era o Grande Conflito ainda, depois foi o Grande Conflito. Foi a história da Guerra do Céu, que era uma peça de teatro, acho que se não me lembro, mas era do pastor, de outro pastor, não lembro. E a Guerra no Céu. Luiz Gonçalves. Também era dele, isso aí. Aí eu falei, caramba, de repente eu senti a vontade de visitar minha avó católica, e gostava de... Eu falei, vó, tem esse DVD aqui, vamos ver juntos? Isso lá na casa da minha mãe. Aí eu botei e fui ver junto com ela. Aí eu vi, teve Guerra no Céu, os anjos foram expulsos, e eu não sabia dessa história. Eu falei, gente, uma família católica há tanto tempo, eu não sei dessa história. Aí eu falei, vó, a senhora sabia dessa história? Não, meu filho, não sei. Aí eu fiquei assim, caramba. Então tem um conflito no céu, que eles foram expulsos e a gente está aqui na terra junto com esses anjos que foram expulsos. Eu falei, caramba. Volto eu para a minha depressão no meu sofá. Depois, de novo no portão, toque, toque, toque. Quem era? Márcia Balão de novo. Eu falei, o que você quer, mulher? Me deixa em paz, pelo amor de Deus. O que você... Tratando muito mal ela, com arrogância. E ela, não, vim trazer outro DVD para você. Aí era o DVD, como é que é o nome do DVD que eu esqueci? O Grande Conflito. Do pastor Luiz Gonçalves. Do pastor Luiz Gonçalves. Aí eu falei assim, joguei lá, tá. Porcaria, né, cara? Outro DVD. E fui na casa da minha mãe de novo, falei, vó, vamos ver o DVD? Aí minha avó, não posso não, tal. Botei lá, comecei a ver, e aquela história passando, eu falei, não é possível. Não é possível. Tudo que eu aprendi no catecismo, tudo. E ele usando a Bíblia. Ele usando a Bíblia, e ele falou assim, ó, eu fui coroinha. Eu lembro que ele falava assim, eu fui coroinha lá na igreja. E eu olhava, falei, não é possível, o DVD era longo. Eu vi aquele DVD lá, entrei em estado de êxtase, falei, gente, 30 anos de idade, eu tinha 32 anos de idade, falei assim, eu fui enganado 32 anos, não é possível. Aí começou. Voltei para casa com o DVD e vi o DVD umas 15 vezes, e tema por tema. Aí depois liguei para a Márcia, fui na casa da Márcia, ela era adventista. Aí ela me explicou, aí ficamos estudando, aí ela me levou para a Igreja Central de Niterói. Era o pastor Schumans, e encontrei um pastor lá também, o pastor Giovanni, que era membro da igreja. E quando eu cheguei na igreja, o cara falou assim, feliz sábado! Eu falei, que isso? Que isso? Tomei um susto, o cara alegre assim, com a pele linda, as mulheres lindas, sem brincadeira, as mulheres eram lindas, os homens eram lindos, a pele era diferente, eu fiquei assim, que isso, que lugar é esse? Quando eu entrei na igreja,
eu me senti num lugar assim, fora do planeta, me senti num lugar assim, absurdamente maravilhoso, parecia que eu estava no céu. Aí assistimos o culto, eu voltei para casa da Márcia, ela falou, e aí, gostou? Eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Que povo diferente. Então, nós somos adventistas, tá? Aí começou, e aí foi. Foi na Igreja Central de Niterói que eu assisti meu primeiro culto e tinha um rapaz que estava me ensinando a Bíblia lá, chamava Alex. E aí a Jaqueline ficou com ciúme da Márcia, ela viu que eu estava mudando, falou, tô indo na igreja e tal. Aí ia lá em Ausch, vi a barriguinha que estava crescendo na minha filha. Aí falei, Jaqueline, agora o resto. Maravilhoso. Então, depois que a gente separou, aconteceu tudo isso, mas ele nunca desistiu de mim. Ele sempre continuou indo lá me visitar, ver como é que estava nossa filha, como eu estava. E eu comecei a ver a mudança nele. E aí ele me falou que tinha conhecido o Adventismo, que estava encantado, que ele estava estudando a Bíblia e que ele queria se batizar. Eu nunca tinha ouvido falar do Adventismo. Fui perguntar para uma vizinha sobre o Adventismo. Ela era da Igreja Batista. E aí ela falou, olha só, o que eu sei do Adventismo é que é uma seita e eles pegam as pessoas, eles levam para um sítio. Meu Deus. E eles fazem lavagem cerebral nas pessoas. E aí você volta de lá concordando com tudo, né? E só segue isso e tal. Eu falei, Deus me livre, eu vou falar para o Tiago largar isso logo. E aí me aparece o Tiago lá em casa no final de semana, todo empolgado, amor. Olha, nisso eu vi a mudança e resolvi dar uma segunda chance. Ok. Amém. Amém. Aí ele chega lá em casa todo animado. Amor, olha, vai acontecer um retiro de carnaval. E o pessoal da igreja, vai todo mundo para um sítio. Pronto. Tudo que a vizinha tinha dito, né? O pessoal da igreja vai para um sítio e aí a gente passa o carnaval inteiro lá, vai ter pregação, vai ter culto, vai ser muito legal, muito divertido. E a gente vai. Eu já paguei a primeira parcela. Eu falei, não, eu não vou para esse lugar, não. A vizinha me falou que lá eles fazem lavagem cerebral nas pessoas e eu não quero nada com isso, não. Aí ele, não é assim. Então, vamos comigo na igreja, vamos lá no Meier. Deixa eu falar um ponto. Nisso eu já tinha vindo para o Meier, porque ela ficou com ciúme e falou assim, você não vai mais para a Central de Niterói. Você vai vir para o Meier, que é perto da casa da sua tia. Sai de perto da Márcia. Sai de perto da Márcia. O ciúme foi, opa. Eu falei, não. Eu falei, se você está aqui na casa da sua tia, trabalhando com seu primo, por que você tem que ir lá para Niterói, para a igreja? É por acaso por causa da Márcia? Eu falei, não, você não tem uma igreja no Meier? Ele falou, tem. Eu falei, então agora você é membro do Meier, você vai frequentar o Meier e esquece a igreja de Niterói. Aí ele passou a frequentar o Meier. Aliás, né? um abraço para todos da Igreja do Meier, no Rio de Janeiro, ali, uma das primeiras igrejas, se não a primeira igreja no Brasil, assim, adventista, em termos de repercussão da mensagem, onde estive, e um beijo para todos vocês, viu? E para o pastor Eliabe, um querido, um servo missionário, Deus o abençoe muitíssimo. E aí ele passou a frequentar o Meier. E foi quando ele conheceu as pessoas, ficou sabendo desse retiro. Eu falei, não quero ir para esse retiro. Ninguém vai fazer lavagem cerebral em mim. E ele falou, não, vamos lá conhecer a igreja, você vai ver que não é nada disso. Eu falei, ok. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Tudo isso que ele falou, que ele sentiu quando ele chegou a primeira vez na igreja, eu também senti. Sabe, as pessoas eram diferentes, conversava com a gente, tratava a gente bem, a gente se sentia parte do lugar, né? Não era como nessas igrejas que a gente entra e sai, ninguém nem vê, né? Não procura saber nem seu nome. E não, lá a gente foi recebido, né? Conversei, aí depois voltamos outras vezes. E você foi para o retiro? Aí fomos para o retiro. E aí fizeram a lavagem, brincadeira. Foi quase isso. Porque chegando lá no retiro, antes, né, da gente ir para o retiro, o Tiago, o rapaz que ele trabalhava, que ele era servente de pedreiro. Cortando aqui, nesse tempo, eu era servente de pedreiro. Uau! De milionário a servente de pedreiro.
Olha como é que Deus faz na nossa vida. Exatamente, para E aí- quebrar você em Quebrou. pedacinhos e mostrar o que vale a pena na vida, né? E aí o rapaz com que o pedreiro que ele trabalhava sofreu um acidente, ele não podia mais trabalhar, Tiago estava sem trabalho e não tinha como pagar. E aí ele respondeu um e-mail, só que em vez dele responder no particular, ele respondeu a todos. E lá ele falava: irmão, infelizmente nós não vamos poder ir ao retiro porque eu estou desempregado, não tenho como pagar o restante das parcelas, tal. E aí um irmão Tinha uma outra igreja. de uma outra igreja que nunca tinha Não conhecia você? não conhecia. Pegou e falou lá para o organizador do evento, do retiro, ele falou: eles vão sim, eu vou pagar o retiro deles e você pode avisar para eles que eles vão participar desse retiro. E aí nisso eu já comecei a sentir, falei: bom, é o agir de Deus, então é porque eu tenho que ir nesse retiro. E a gente foi ao retiro. Chegando lá, eles providenciaram tudo, a gente ficou num quarto separado, porque a gente tinha criança pequena, e era uma casa, né, que tinha os dormitórios lá, mas tinha uma casa que eles colocaram as pessoas que tinham família e criança pequena. E aí eu conheci uma menina, uma moça lá, que eu amo agora. Um beijo, Vivi, te amo. Que é minha amiga do meu coração agora. E a gente começou a conversar muito. Ela tinha uma filhinha também da idade da minha filha, a Júlia, que a gente ainda tinha a Júlia nessa época. E aí a gente começou a conversar muito, a gente fez amizade, ela começou a falar de Deus para mim, né? A explicar como era. E eu me senti muito tocada. Até que no sábado à tarde teve a pregação do pastor Giovanni. né? Pastor Giovanni. E ali meu coração se quebrou em pedaços e eu me entreguei, né, para Deus e me converti ali naquele retiro. Amém. Então, sim, a lavagem cerebral foi feita. Pastor Giovanni, sua lavagem cerebral funcionou. Pode ter certeza. Ou seja, muitos dizem sobre a nossa fé, sobre a Igreja Adventista, dessa maneira. Não, são desconhecedores de verdade, assim, de quem nós somos na essência. Nós somos pregadores do Evangelho, por mais que não seja o Evangelho popular, mas é o Evangelho como ele é, resgatando verdades, muitas vezes perdidas, desconhecidas, como o Tiago bem disse, tantos anos. Claro que você escolheu andar longe, mas você não tinha ideia do que a Bíblia ensinava sobre todos os temas estudados. E se você nos quer conhecer, deixa a TV ligada, deixa a rádio ligada e nos escute. Nós estamos entregando, ensinando, vivendo o que a gente recebeu da palavra. Pregamos o Evangelho vivo, o Evangelho transformador, o Evangelho verdadeiro, na sua essência maior, que perpassa por todos os cantinhos da nossa vida. Ele impacta tudo. O prato, o guarda-roupas, a convivência, os relacionamentos. É um evangelho abrangente, não é só de um canto da sua alma, é inteiro. Muda a maneira de você se vestir, muda a maneira de você comer, muda a maneira de você beber, muda a maneira de você se relacionar, porque muda tudo. Porque é feita uma mentalidade nova, segundo a mente de Cristo, como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. Portanto, se você é destas ou destes que diz, fazem lavagem, nós somos lavados pela palavra e esse testemunho é para a glória de Deus. Amém. Tiago, você foi restaurado, você foi restaurada, Jaque, e hoje vocês têm uma família, hoje vocês têm testemunho a dar do que Deus fez. Vocês foram lavados pela palavra, vocês foram lavados no Espírito, como disse Jesus, nasceram de novo. E isso é pleno demais. Tiago, você hoje é líder de igreja, você é ancião na igreja do Meier. Sou ancião. Quem é o homem de hoje em comparação com o homem que era antes? O homem de hoje não tem mais dinheiro, mas tem uma felicidade imensa em Deus. Eu tenho um prazer imenso em servir a Deus. Eu faço questão, já que ele até às vezes briga comigo, de estar em qualquer momento na igreja, segunda, terça, quarta. Tiago, vem fazer isso aqui. Tô lá. Tiago, vem. Tô lá.
Tiago, você pode ser professor? Posso. Tudo. Eu não nego nada a Deus, nada. Eu posso estar cansado, com sono, com fome. Eu estou lá na igreja. Eu, meu amigo André também, o André me motiva também, que é uma pessoa assim. Eu me espelho muito no André, primeiro ancião do Meia, que qualquer coisa ele está presente. Que bênção. Mas também com o pastor que vocês têm hoje, viu? pastor Eliade, Eu fiquei homem ungido de Deus impressionada. ali. O trabalho que ele faz é Mas tem impressionante. uma coisa que o inimigo tentou dar uma rasteira na gente, que foi a morte da nossa filha. A gente foi provado ali. E por incrível que pareça, eu senti Deus o tempo todo comigo. Nunca tive dúvidas, mesmo quando a nossa filha faleceu, com 1 ano e 9 meses, é o amor do papai, que eu tinha, minha filha, assim, tratava ela que... E, assim, fui provado, mesmo minha filha sendo tirada dos nossos braços nesse momento, a nossa fé aumentou. Olha que coisa de... Nossa fé aumentou, mas o povo de Deus, ele é como massa de bolo. Quanto mais apanha, mais cresce. Desde lá dos primórdios, creio que até hoje aqui. A gente não vai ter a nossa vida um paraíso, tudo maravilha. Eu tenho uma paz interna absurda hoje que eu não tinha. Não tenho mais o dinheiro. Mas Deus sabe por quê. Mas eu fui restaurado por Deus. Fui abençoado com uma família maravilhosa, uma mulher linda. Temos o Emanuel agora. Por mim, eu teria mais 2 ou 3 filhos, mas ela não quer. Mas deu, né? É isso. Mas acho que você mesmo respondeu a essa sua colocação de agora, quando você diz que Deus tirou. Mas é que o que você tinha antes era o seu Deus. É. Você mesmo disse, o dinheiro era meu Deus, o que eu tinha era meu Deus, mesmo como parte do crime ali. Mas hoje Deus diz, eu sou Deus, e você recebe a Deus em plenitude. E você é uma outra mulher, nascida de novo para a glória de Deus. Sim. Agora, aquele vazio que eu tinha, não tenho mais. Deus preencheu. Deus me deu o marido que eu tanto pedi, que me ama, que me aceita, que me entende. Além de marido, é meu amigo, é meu companheiro. Está comigo em todos os momentos, difíceis ou não. Está sempre me apoiando, me colocando para cima. Tenho filhos maravilhosos, né? Tenho agora o Emanuel também, que a gente teve após o falecimento da Júlia. E como ele disse, o falecimento da Júlia, para a gente foi um momento muito difícil, claro. Mas a gente conseguiu sentir Deus ali, sabe, abraçando a gente, cuidando da gente em cada detalhe, porque as pessoas acolheram a gente e eu senti assim, uma força que eu sabia que não vinha de mim, que vinha de Deus. E como eu falo para as pessoas, quando me perguntam, nossa, mas como você aceitou assim a morte da sua filha? Você já servia a Deus e Deus não fez nada para salvar a sua filha? E eu falo, o milagre foi feito. Só que o milagre não tinha que ser feito na vida dela, tinha que ser feito na nossa. E Deus fez. E eu sei, minha filha tinha 1 ano e 9 meses, eu sei que ela está guardada, ela está descansando. Quando Jesus voltar, eu vou receber a minha filha. Só que para isso, eu preciso estar lá, eu preciso me manter firme na presença de Deus, para que eu possa estar lá nesse momento e receber minha filha nos meus braços novamente. Jaqueline, eu quero falar também desse momento aí, 2 pessoas, a igreja do Meia, que foi importante, e o pastor Baesso e a esposa dele, Deise Baesso, que fizeram nesse momento muito difícil da nossa história, eles estavam ali com a gente, junto com a igreja. Foi muito importante a igreja ser unida. Que lindo. Muito. Sim. É o abraço de Jesus, é o olhar de Jesus, esse cuidado de Jesus por meio de pessoas no nosso momento de necessidade. Bendito seja Deus pela vida Amém. de vocês. E isso é verdade, de que eles são felizes, estão unidos de verdade, que ele a ama muito. Eu disse, como foi quando recebeu o convite? Ele disse, bom, se ela diz vamos, eu vou.
Se ela diz vamos, eu vou. Que lindo. Deus abençoe a vocês. A vida tem suas dificuldades, seus desafios que permanecem, mas você fechou muito bem ao nos fazer considerar, até mesmo em resumo, numa frase da Ístila, minha amiga, cantora, compositora. Ela diz assim: o milagre sou eu. Sim. Em face da morte do filho dela também, um adolescente, ela diz, mas o milagre sou eu. Somos milagres, estamos aqui firmes na graça de Deus, segundo a graça dele. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Beijo para você, meu amor, que você fique refletindo e que se deixe ser alcançado pelo Espírito de Deus. Que a paz de Deus reine em seu coração. Um abraço, até o próximo.